Boa noite, irmãos. Com grande alegria que podemos mais uma vez meditar na palavra do Senhor, podemos adorá-lo, podemos desfrutar de todas as bênçãos que Ele nos concede através deste momento tão precioso, que é o culto ao Senhor, o tempo de adoração. Eu creio que todos aqui já devem ter ouvido as seguintes frases: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Também tem uma outra frase comum, né, especialmente daqueles que são obedientes: missão dada é missão cumprida. Isso. Todo comandante ou toda autoridade gosta de ouvir uma resposta como essa, né? Mas talvez quem jamais não tentou ludibriar o seu superior, aquele que está sobre você, como seja o seu pai, ou seja a sua mãe, seja um professor, seja até um policial, ou uma outra autoridade, ou mesmo alguém de certa importância na sua vida, através de bajulação, através de presentinhos, a fim de alcançar algo do seu interesse, ou pelo menos evitar algum tipo de problema, repreensão ou punição. Imagina aquele bebezinho que desobedece o papai e a mamãe, aí o papai chega, ele vê, e aí ele faz aquela carinha de anjinho, e o papai olha assim, coitadinho, que fofinho. Né? Ganhou o pai, ganhou a mãe, não vai ser repreendido, não vai ser disciplinado. Por quê? Porque tem uma carinha muito fofinha. E às vezes a gente faz isso também. Talvez, para muitos em nossa sociedade atual, obediência seja sinônimo de opressão. Obediência, isso me lembra que eu sou oprimido, isso me lembra que eu sou um escravo, eu tenho que me submeter a alguém, isso não é justo. No entanto, você já parou para pensar o que seria do nosso mundo se não houvesse obediência? Um caos. Certamente um caos. O próprio universo se sustenta por meio das leis que o Criador determinou. Talvez aqui alguns que lembram ainda aí de algumas das leis, né? Lembra das leis de Kepler? As leis do movimento planetário, a questão da órbita e tudo mais, como cada planeta tem a sua órbita e segue aquela ordem e não vai nem para um lado e nem para o outro, além do que está ali estabelecido. Talvez você deve lembrar das leis de Newton, das leis da gravitação universal, das leis do movimento universal. Talvez você deve lembrar das leis da termodinâmica. Para que isso? Para que haja ordem. Para que não vire nada um caos. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele também lhes deu ordens. Né? Logo no início, olha, vocês vão cultivar e dominar sobre a terra e sobre os animais. Vocês vão cuidar desse jardim. Adão, dê nome a todos os animais. Foi dado ordens, não havia pecado, tudo era perfeito, logo, ordens, obediência, faz parte da perfeição, faz parte daquilo que é bom e que é correto. Mas para que ordens? Um dos motivos é para que haja organização, para que haja estabilidade, para que haja beleza. E um outro importantíssimo motivo é para que todos reconheçam que Deus é a autoridade sobre tudo e quem sustenta todas as coisas. E Deus, em sua sabedoria, transmitiu um pouco dessa autoridade, ou dessas funções de autoridade, também aos seres humanos. Quando Ele instituiu a primeira família, Ele criou líderes. O pai, o marido lidera sobre a família,
os pais lideram sobre seus filhos, e aí depois veio o governo humano e tantas outras coisas, tantas outras instituições com suas hierarquias, com suas lideranças. E para isso há o quê? Há ordens, e deve haver obediência. Creio que para que a humanidade pudesse experimentar a bênção e a responsabilidade de guiar outras pessoas para o bem. Deus mesmo muitas vezes se compara a um pai. Assim como o pai disciplina o seu filho, repreende o seu filho, eu também repreendo vocês. Ele mostra, então, ele como autoridade e colocando isso diante de certas pessoas, pessoas limitadas como nós e pecadores, mas podendo exercer uma função tão importante. Na verdade, Deus nos fez seus mordomos e gerentes de sua criação. Deus nos deu todas as coisas, mas para que possamos gerenciá-lo para Ele. Qual é o pai ou a mãe que não se agrada da obediência de seus filhos? Meu filho, você está muito obediente. Pare com isso, desobedeça um pouco. É muito melhor, é muito mais agradável, muito mais legal você desobedecer. Não, meu filho, não seja tão obediente assim. Algum pai faz isso? Acho que é o contrário, né? Meu filho, você está muito desobediente. Por quê? Porque pela obediência, os seus filhos honram, né, aos pais, mas com a desobediência, os desprezam. Mas o que vocês prefeririam, pais? A obediência de seus filhos ou presentinhos no lugar da desobediência, ou no lugar da obediência, na verdade? Você preferia ter obediência ou ganhar presentes? Meu filho, não volte tarde para casa. O filho chegou meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, mas chegou com um presentão para o pai e para a mãe. Olha aqui, pai. Aí, meu filho, não precisava. Que maravilha. Meu filho, não faça isso. Pai, eu fiz, mas olha o que eu trouxe para o senhor. Olha o que eu trouxe para você, mãe. Veja como eu te amo. Hoje nós queremos meditar um pouco sobre a seguinte ideia. A melhor forma de honrar e adorar a Deus é através da obediência à sua palavra. A melhor forma de honrar e adorar a Deus é através da obediência à sua palavra. Como podemos obedecer ao Senhor de modo agradável a Ele, né? Vamos ver através de exemplos negativos do rei Saul, o primeiro rei de Israel, 3 lições que precisamos atentar quanto à obediência ao Senhor para que sejamos aprovados e não reprovados por eles. Convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Leremos os versos 1 a 11 neste primeiro momento. Primeiro Samuel 15, diz assim a palavra do Senhor. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí daí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada.
E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. A primeira lição que quero destacar, baseado nesse texto, é que nós fomos escolhidos para servir ao Senhor. O profeta Samuel foi a Saul e o lembrou de que ele foi ungido, Saul, foi ungido rei sobre Israel, o povo de Deus. Deus mandou Samuel ungir. Né? Lembramos ali daquele episódio de 1 Samuel, capítulo 8, em que o povo pede um rei. Isso foi desagradável a Samuel, mas ele falou com Deus e Deus disse: não, faz o que o povo está pedindo. Eles não estão rejeitando a ti, mas a mim. Porém, faz o que o povo está pedindo. Apenas adverte-lhe qual será ou quais serão os direitos do rei. Em 1 Samuel 9, Deus apresenta Saul. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Vamos dar um pulinho lá para os versículos 15 em diante. Ora, o Senhor um dia, antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Vamos pular um pouquinho agora para o capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Versículos 6 e 7. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Versículo 25. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu um livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo e cada um para a sua casa. Capítulo 12, versículo 1. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora versículos 24 e 25. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos seis. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. Creio que esses versículos aqui fica bem claro que quem escolheu Saul ali foi Deus. Quem pediu para ungir Saul como rei sobre Israel foi Deus. É claro que baseado na vontade do povo de Israel. Né? Quem era Saul? Se nós lêssemos ainda mais o contexto, vamos lembrar que ele se achava pequeno aos seus olhos. Eu sou o menor da casa de meu pai. Né? Ele não foi atrás de ser um rei. Ele não queria ser alguém assim tão importante. Deus foi atrás dele. Deus o escolheu. Parece que Deus viu nele alguém ideal de acordo com os olhos do povo. E ainda fica muito claro nos versículos que acabamos de ler que esse rei que foi escolhido agora, o primeiro rei de Israel, juntamente com o povo, continuariam submissos ao supremo rei do universo, a Deus. Se eles não fossem fiéis,
pereceriam tanto Israel quanto o rei. Considere quem o escolheu. Saul não conquistou seu cargo de rei sozinho. Foi Deus quem o colocou nessa posição para cumprir o seu propósito. Já estava estabelecido desde o tempo da lei, desde Deuteronômio, que haveria um rei. Aliás, foi profetizado até antes, mas Deuteronômio já está lá, a forma mais organizada, como seriam os direitos do rei. Mas havia sido profetizado, olha, virá um rei, e assim deve acontecer. Também, ele foi escolhido para um propósito. Nós lemos aqui, ele vai livrar o povo dos filisteus. Então, esse rei tinha uma função, esse rei era nada mais, nada menos do que um servo de Deus, ou seja, um gerente, um mordomo, diante daquele povo. E por isso, voltando para o nosso texto, capítulo 15, ainda no primeiro versículo, ungiste rei sobre o povo de Israel, sobre o seu povo, sobre Israel. Aí continua. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Este rei não era um rei absoluto e soberano e autônomo sobre todas as coisas. Ele devia atentar às palavras do Senhor. Logo, ele devia ser submisso. Ele devia ser obediente, um servo. Sim, Saul era um rei, mas não estava acima de tudo nem de todos. Ele deveria ser submisso ao soberano rei do universo. Lembra o que disse Daniel quando Deus lhe revelou o sonho de Nabucodonosor? Uma das coisas que Daniel disse, bendizendo ao Senhor, falou, ele é o Deus que remove reis e estabelece reis. Deus está acima de todos. Deus é o soberano. Meus irmãos, Deus também nos escolheu e nos chamou segundo o seu propósito. É claro que nós não estamos aqui para governar, né, como rei a uma certa nação, um povo. Não é, mas Deus igualmente nos chamou para o seu propósito. E conforme Paulo fala na carta aos Efésios, pensando aqui nos propósitos de Deus e por que Deus nos escolheu, Efésios capítulo 1, versículo 4, eu creio que os irmãos devem lembrar, ele nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Para sermos santos e irrepreensíveis, precisamos ser obedientes a Ele. Precisamos seguir a sua palavra, cumprir as suas ordens, os seus mandamentos, a sua vontade. Deus nos chamou para realizarmos boas obras, conforme também Efésios capítulo 2, versículo 10. Lembra? Ele nos chamou, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, para as boas obras, né? Para que andássemos nelas. Ele de antemão preparou essas boas obras. Vamos realizar a obra de Deus se formos obedientes à sua vontade, à sua palavra. Deus também nos chamou e devemos considerar Ele que nos chamou. Reflita, quem é você? Se alguém lhe perguntasse, não te conhece, e perguntasse, quem é você? O que você responderia? Tirando o seu nome, talvez, né? Eu sou fulano de tal, você vai dizer? Talvez você diria, eu sou o doutor fulano, né, médico que trabalha em tal lugar. Ou eu trabalho como engenheiro e tal, eu sou advogado, trabalho ali, sou professor, sou eletricista, sou economista, sou administrador. Você coloca o seu cargo como sendo a sua identidade, muitas vezes. Ou você pode dizer, sou o esposo de fulana, sou o pai de tantas crianças. Mas será que passa pela sua cabeça inicialmente, sou servo de Jesus Cristo, salvo pela graça de Deus? Considere quem te chamou. Se você tem uma função hoje, uma identidade, foi porque Deus primeiro criou você e Deus também te deu
um novo nascimento, lhe tornou uma nova criatura. Então sirvam. Você é o que você é hoje, porque Deus te escolheu para ser o que você é hoje. Um salvo em Cristo Jesus, um servo, se você verdadeiramente crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, sirva-o. Sirva-o. Se você for escolhido por Deus, você deve servi-lo. Servi-lo. Considere também a ordem do Senhor. No versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Então, nesse versículo, Samuel declara a palavra do Senhor a Saul. Olha, eis a ordem. Era uma sentença do justo juiz contra Amaleque, a qual o rei de Israel deveria providenciar a execução. Lembra? O rei de Israel era uma ferramenta, era um servo de Deus, um oficial que deveria executar a vontade de Deus. Amaleque era um povo nômade da descendência de Edom, e inimigo de Israel desde o período em que os filhos de Israel estavam no deserto a caminho para a terra prometida. Dê uma olhadinha em Êxodo capítulo 17, versos 8, 14 e 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Agora vá para Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio 25, 17 e 19. Por que a sentença foi tão dura, tão severa? Aqui diz que Amaleque chegou para batalhar contra Israel ali no caminho, né? Na saída de Refidim. 25, 17 a 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Lembra que Deuteronômio é uma repetição da lei, né? Aquela nova geração, aquela geração que foi a que sobreviveu no deserto, então ali Moisés dá uma repetição para que eles pudessem conhecer e está dizendo, olha, lembra o que aconteceu lá no início, quando o povo saiu do Egito. Como foi atacado covardemente pelos amalequitas. A sentença deles é a destruição total. Destruição total. A sentença era uma destruição, veja o versículo, voltando para o nosso texto, versículo 3. 1 Samuel 15, 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Tudo que respira, praticamente aqui, né? Todo ser vivo, senciente aqui. Mata tudo. Tudo. Tudo é tudo. A sentença era a destruição total de todo o ser que respirava, que fazia parte de Amaleque. Tudo seria dedicado exclusivamente ao Senhor. Na verdade, o verbo que está aqui, quando fala destrói totalmente, é quase como isso, uma consagração, uma dedicação, dedica tudo ao Senhor. Tudo é do Senhor. Isso me faz lembrar
quando o povo de Israel, né, foi a conquistar Jericó. Não disse a mesma coisa? Tudo vai ser do Senhor. Não toque em nada lá. Tudo vai ser do Senhor. Olha o anátema, né? Lembra dessa expressão? Na lei, quando algo era consagrado ao Senhor, não poderia ser resgatado, conforme Levíticos 27, 28 e 29. Se algo era dedicado ao Senhor, era só do Senhor, não era mais de ninguém. Amaleque ali era totalmente do Senhor. Todos os seres humanos, adultos e crianças, até crianças de peito, e todos os animais eram do Senhor. O que aconteceu com Acã, que pegou do anátema, que pegou ali, né, alguns tesouros, algumas vestimentas? Por causa dele, depois, é claro, e por falta ali de Josué ter se aconselhado com Deus antes de uma próxima batalha, alguns morreram na batalha contra Ai, por causa da desobediência de Acã, porque tomou daquilo que era do Senhor e não dele. Observe que, embora a sentença fosse duríssima, não era por capricho de um rei ambicioso que desejava apenas conquistar territórios. Veja, Saul não foi para lá porque queria conquistar o território de Amaleque. Amaleque tinha um pequeno território, mas era um povo nômade, então estava sempre de mudança. Não. Também não foi por causa de um soberano perverso que queria simplesmente infligir terror sobre os povos para mostrar como ele era poderoso. Também não foi isso. Antes era um juízo contra um povo criminoso diante de Deus. Nós temos que enxergar, a ordem era uma sentença, era um juízo, por isso era dura. O Senhor estava usando o governo de Israel e seu exército como um instrumento para executar juízo contra um povo que já havia sido condenado por ele. Por quê? Porque tinha atacado e matado, né, os filhos de Israel pela retaguarda quando estavam abatidos saindo do Egito. Essa foi a sentença do Todo-Poderoso, do juiz de toda a terra. Lembra o que Paulo disse aos romanos sobre as autoridades superiores? Ele fala lá em Romanos capítulo 13, versos 1 a 4, né, vou só resumir aqui, que toda autoridade foi instituída por Deus. E a autoridade instituída por Deus é ministro tanto para o bem do povo, quanto para castigar o que pratica o mal, inclusive com a espada, como vingador, ou seja, pena de morte. Aqui é uma pena de morte. Agora, Paulo falou isso e vivia numa época em que governantes eram corruptos, e mesmo assim Paulo disse, é isso, Deus instituiu as autoridades para isso. Quando Jeremias disse, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, no mesmo versículo, lá no livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 10, ele diz também, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. O contexto também era de juízo contra Moabe. O que era fazer a obra do Senhor, então? Era eliminar os moabitas, aplicar o juízo de Deus. Então, fazer a obra do Senhor relaxadamente era tirar a espada. Para Deus não há prescrição de pena. Ele já está muito velhinho, não vai mais, né, ser colocado aí a punição dele pelos seus crimes. Não há prescrição de pena. Ele é justo e todo pecado receberá o seu salário. Todo pecado receberá o seu salário. Agora, irmãos, a gente pode dar graças a Deus e meditar como foi necessária a morte de Cristo, né? Cristo pagou a pena pelo nosso pecado. Então, quando nós recebemos ali a declaração de justificados, isso não é injustiça.
Porque alguém pagou a pena no nosso lugar. Todo pecado recebe o seu salário. Jesus recebeu o salário do nosso pecado, de todo aquele que nele crê. A ordem era clara. A sentença já estava prescrita na lei. Nós lemos lá em Deuteronômio 25, o que deveria acontecer com Amaleque. O que o povo deveria fazer quando já estivesse em paz, quando ele já estivesse na sua terra. Agora vai lá e executa a pena. Assim também recebemos ordens claras de Deus. Será que não está muito claro o que Deus quer para nós nas Escrituras? Viver em santidade, fazendo então a sua vontade. Elas estão registradas aqui. Nós temos ela para ler. Nós podemos ler aqui em papel, agora nós podemos ler também pelos dispositivos eletrônicos, né? Nós podemos ler a Bíblia o tempo todo, em qualquer lugar. Nós não temos justificativa. Nós já deveríamos também conhecer essas Escrituras. Por quê? Porque nós somos chamados por Deus para servi-lo. Servir a Deus implica em saber a sua vontade, para que possamos cumpri-la. Para que possamos cumpri-la. Cumpra o seu chamado com sabedoria. De fato, o rei Saul começou a providenciar a ordem do Senhor. Veja, versículos 4 em diante. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Pronto, Saul começou aqui a fazer o que deveria fazer, né? Ele então convocou os exércitos, ele estabeleceu estratégias, né? Como nós vamos fazer, qual vai ser aqui a estratégia de guerra, a estratégia de ataque, né? Quando, que horas, como, com o quê, né? Aquela coisa, você vai fazer os cálculos para saber como vai a uma batalha, né? Ele providenciou que aqueles que eram considerados amigos de Israel, no caso aqui os queneus, se retirassem para que não houvesse injustiça, ou seja, para que não pagasse a pena aqueles que não mereciam, aqueles que não tinham sido sentenciados. Saiam daí. Ele foi correto aqui. Enfim, ele começou a ferir os amalequitas. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Agora, é claro que Deus não nos chamou, fazendo uma aplicação para nós, Deus não nos chamou, não chamou os crentes da igreja para matar os ímpios. É claro que não. Nós não vamos matar os ímpios, nós estamos em outro momento. Mas nos chamou para mortificarmos a nossa carne. Nos chamou para pregarmos o evangelho. Ele chamou maridos para liderarem em amor as suas esposas. Chamou esposas para auxiliarem respeitosamente e amorosamente seus maridos. Chamou pais para educarem seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Chamou filhos para honrarem e obedecerem a seus pais. Chamou discípulos para amarem e servirem uns aos outros. Ele nos chamou para isso. Será que eu e você estamos cumprindo a vocação a qual o Senhor nos chamou? Será que você já fez o cálculo, né, do custo do discipulado do serviço cristão, conforme está lá em Lucas 14, versos 25 a 33? Olha, se você vai construir uma torre, faz o cálculo para ver se você tem um material que possa começar essa construção. Ou se você vai para uma guerra, veja se com a quantidade de soldados que você tem, você pode ir contra um exército maior. E aí o que Jesus fala ali? Tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz não é a cruz que Cristo carregou por nós. Aquela cruz nós não carregamos. É a cruz para a nossa salvação.
Mas essa cruz é o compromisso do discipulado, é o nosso serviço. Sim, nós vamos sofrer a cruz, carregar a cruz não é fácil, mas faz parte do discipulado fiel para com aquele que carregou uma cruz por nós que jamais poderíamos suportar. Faça os cálculos. Como eu, como marido, devo amar a minha esposa? Como eu, como pai, devo cuidar dos meus filhos? Qual é a minha prioridade? Quais são os objetivos que a palavra de Deus mostra que eu devo executar? Como eu devo resolver um conflito? Como eu devo evitar conflitos? Como eu devo perdoar? Como eu devo pedir perdão? Como eu devo servir? Sirva a Deus. Planeje, faça com sabedoria. A segunda lição: nada justifica a desobediência a Deus. Lembra? Fomos escolhidos para servir ao Senhor. Segundo, nada justifica a desobediência a Deus. Versículo 8. Se tivéssemos chegado até o versículo 7, parece que Saul tinha cumprido tudo, né? Mas aí vem o versículo 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Saul não matou o rei dos amalequitas, não matou Agag. Mas por quê? A ordem de Deus não havia sido tão clara: mate todos. Você pode verificar novamente no versículo 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada de pouco. Isso implica o quem? O rei. Principalmente o rei. Era o mais importante. Ele era o líder daquele povo. Ele poupou. O que mais se diz aqui? Não matará, aliás, porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos, todos os animais também. Não há exceções aqui, né? Mate tudo menos o rei. Mate tudo menos os melhores animais. Não está aqui nessa lei. No versículo 9 é relatado que Saul e o povo pouparam Agag e o melhor dos animais, né, das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, o que havia melhor, eles não quiseram destruir totalmente. Porém, aquilo que eles consideravam ruim, isso aqui nós vamos destruir. Nisso nós vamos obedecer. Irmãos, a racionalização que contraria a ordem divina é desobediência. Será que Deus não conseguia ver que sua ordem estava indo longe demais? Será que Deus não extrapolou um pouquinho? Será que Deus não ficou assim com raiva e com um sentimento de vingança e por isso ele extrapolou? Não, eu acho que Deus não estava muito bem naquele momento e ele foi longe demais. Falou que não queria. Mas vamos tentar consertar aqui um pouco o que Deus fez, né? Porque não é bom desperdiçar o que havia de melhor dos amalequitas. Parece que assim pensaram Saul e o povo, tentando sinalizar virtude em suas ações. Porém, não cogitaram da justiça de Deus. Você crê que a justiça é sempre boa? Certamente, quando consideramos a justiça dos homens pecadores, muitas vezes não confiaremos nela, pois de fato torna-se injustiça. Mas quando a justiça é de Deus, e mesmo assim não concordamos com ela, onde está o problema? É em nós. Se nós não concordamos com a justiça de Deus, nós somos o problema. O problema está em nós. A ordem de Deus era para que Saul executasse o seu juízo contra um povo condenado. Tudo deveria ser entregue ao Senhor como se fosse uma oferta queimada. Tudo para Deus.
Assim, a justa ira de Deus seria aplacada. No entanto, Saul e o povo não quiseram obedecer totalmente a Deus, como diz o versículo 9. Lembra da racionalização de Pedro, quando Jesus começou a dizer para os seus discípulos que ele iria morrer e que iria ressuscitar ao terceiro dia? Pedro o chamou à parte, conforme lá o Evangelho de Marcos, capítulo 16, 21 a 23, e disse: Senhor, tem piedade de ti. Isso de modo algum vai te acontecer. Olha aí, Pedro tentando ser esperto. Não, acho que Jesus não está pensando direito. E o que Jesus disse para ele? Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Jesus foi duro. Pedro estava indo contra o plano de Deus. Você lembra, isso nós ouvimos hoje pela manhã na pregação, o que disseram a respeito daquela mulher do vaso de alabastro? Quanto desperdício! Por que não se vendeu isso e conseguiu aí 300 denários para dar aos pobres? Racionalização. Como se diz hoje, sinalização de virtude. Será que você também já não fez isso? Diz que ama o Senhor, crê na sua palavra, mas na hora de obedecer os seus mandamentos e instruções, faz apenas aquilo que lhe é mais conveniente. E tenta racionalizar por que é melhor não fazer do jeito que Deus ordenou. O problema é que, no fundo, não é uma tentativa de melhorar a ideia de Deus. É pura rebeldia contra a vontade de Deus. Senhor, eu sei que a tua palavra diz que tem que disciplinar o meu filho, mas a pedagogia moderna não fala isso, não. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Senhor, eu sei que a tua palavra diz que eu tenho que amar sacrificialmente a minha esposa, mas isso não parece ser coisa de macho, não, Senhor. É a minha autoridade. Senhor, eu sei que a Bíblia diz, a esposa, né, que eu tenho que ser submissa ao meu marido, mas, Senhor, isso é muito opressivo. Isso não faz sentido. Senhor, eu sei que a Bíblia está dizendo aqui que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, mas eu estou tão cansado. Eu poderia descansar no domingo. Eu passei a semana toda trabalhando. Por que eu tenho que vir para a escola dominical, acordar cedo, aquele trabalho, estresse com as crianças para arrumar e tudo mais? Senhor, eu sei que a tua palavra diz que eu devo ensinar os meus filhos na disciplina de administração do Senhor, mas eu não tenho tempo de estar fazendo devocional em casa ou conversando com os meus filhos sobre a palavra de Deus. Os professores da escola dominical já podem fazer. Desculpa, Senhor, esqueci que eu não pude ir domingo de manhã. A gente faz isso o tempo todo. Não somos tão diferentes de Saul e do povo. Então Deus disse a Samuel que havia se arrependido de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de o seguir. Veja o versículos 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Observe que Deus não disse que Saul havia obedecido em parte. Sabe aquele professor que vê assim a resposta do aluno? Meio certo. Vou dar aqui uma pontuação. Não, Deus não deu meio certo para Saul. Deu errado. Ele não seguiu as minhas palavras. Saul desobedeceu. Saul deixou de me seguir. O coração dividido deixa de se submeter a Deus. Deve ficar claro aqui que quando diz que Deus se arrependeu, né, não devemos considerar como o arrependimento humano que surge quando algo inesperado e decepcionante ocorre. Neste caso, o arrependimento de Deus é uma mudança de sua ação que já estava no seu plano,
baseado na atitude do homem. Olha, se o homem obedecer, eu ajo dessa forma. Se o homem desobedecer, eu ajo dessa outra forma. Lembre-se de que o rei deveria vir da tribo de Judá, né, conforme Gênesis 49:10. E Saul era um benjamita. Logo, embora Deus o tenha apresentado ao povo para ser o primeiro rei de Israel, Saul não era o rei segundo o seu coração, mas era o rei segundo o coração do povo. E nessa história fica evidente porque Saul está o tempo todo colocando o povo como responsável. Não, o povo fez isso, o povo fez aquilo, eu segui o povo. Lembra? A voz do povo não é a voz de Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Samuel clamou ao Senhor a noite toda. Parece que Samuel estava lembrando. Eu já vi essa história antes. Lembra dos filhos de Eli, Ofni e Finéias? Deus também os destruiu porque eles estavam sendo infiéis e colocou Samuel, da família de Samuel, no lugar deles. Saul estava sendo deixado de lado agora por Deus e Deus já tinha escolhido outro para colocar no seu lugar sobre Israel. Ele então se levanta cedo de madrugada para ir encontrar com Saul e vai. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Eita! Olha só, Saul estava empolgado, estava animado, chegou lá todo bajulador, cheio de lisonjas. Bendito seja tu do Senhor. Eu executei. Missão dada, missão cumprida. Só que ele mentiu. Ele não cumpriu o mandamento de Deus. Quem está mais próximo do Senhor, no caso aqui Samuel, teve condições de enxergar o problema. Deus revelou para ele até. E quando estamos mais próximos de Deus, também, nós temos a condição de enxergar o nosso próprio pecado por causa do espelho da palavra de Deus que está sempre diante de nós, mostrando quem nós realmente somos. E por causa do referencial santo e divino, que quando nós nos deparamos com ele, nós dizemos, vamos morrer. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Contudo, quem está longe do Senhor e da sua palavra torna-se cego e não tem a condição para enxergar a sua vida espiritual miserável. Parece que Saul não estava enxergando isso, ele estava animado. Eu executei as obras, a palavra de Deus. Onde está o seu coração? Como está a sua visão espiritual? Será que você consegue enxergar o seu pecado? Será que você se entristece, contrito pelo seu pecado? Ou parece que está tudo bem, mesmo quando está longe da vontade de Deus? Sabe aquele irmão que a gente percebe que está afastado do Senhor? Quase não vem mais para a igreja, participava antes, não participa mais, não quer ficar muito tempo, vai embora logo mais cedo, não por causa de outras coisas, mas por causa do esfriamento espiritual mesmo. Aí você chega com aquele irmão e pergunta, irmão, você está bem? Tô bem, graças a Deus. Ainda fala assim, né? Tem certeza? Tem, tô bem. Tenho sentido sua falta. Mas eu tô bem. Eu oro em casa, eu assisto uns vídeos na internet. Tô tranquilo. Tá bom. Cuidado. Talvez isso seja cegueira espiritual. Está longe de Deus, não consegue mais enxergar a sua própria miséria. A boa intenção não justifica também a desobediência a Deus. Samuel pergunta, essa parte eu acho engraçada. Saul chega, bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Aí versículo 14.
Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Já pensou? Saul não tentou nem esconder. Estava ali escancarado, os bois, as ovelhas. E Samuel matou tudo mesmo. Deixa eu voltar para o versículo 3. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. O que eu estou ouvindo aqui? É de onde? É daqui, de Israel? Você comprou agora? Foi a trouxe de Amaleque. Olha aí o que ele diz. Volta aqui, versículo 15. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo, olha aí de novo, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. O povo. Calma, tem uma coisa boa aqui. Não se preocupe, não. O rei está vivo. Não, tem essas ovelhas aí e tal, mas é para Deus. O povo poupou para Deus, o Senhor, teu Deus. Vai dar tudo certo, ele vai se agradar, todo mundo está feliz, todo mundo concordou. Pois é. Não foi isso que Deus falou, não, Saul. Parece que Saul põe a responsabilidade no povo, em Deus, porque o sacrifício era para Deus, e em Samuel, porque era o Deus de Samuel, o Senhor, teu Deus. Sabe quando tem um pai e uma mãe e um filho faz uma peraltice lá, alguma coisa, e o pai diz para a mãe: ei, vai cuidar do teu filho lá? Parece que Samuel fez o mesmo. O Samuel não, Saul. Nós vamos sacrificar para o teu Deus. Então Samuel poderia dizer: eu sou o profeta de Deus. Esses sacrifícios, eu é que vou ministrar esses sacrifícios. Ele parece que tentou comprar um pouco Samuel também aqui. Ele não conseguiu ver que havia uma mudança no cumprimento das ordens, ele não conseguiu ver que isso era um problema. Por quê? Já que ele apresentava uma razão nobre, isto é, uma boa intenção justificaria ou anularia a desobediência. Sim, eu não fiz bem o que Deus falou, mas isso é bom. Isso de fato é melhor. Quantos crentes não fazem o mesmo quando dizem: sim, eu pequei, Senhor, mas foi por causa disso ou daquilo? Eu briguei com fulano, mas porque ele me ofendeu primeiro. Eu bati nele, mas ele também tinha me dado um tapa semana passada. Desculpas e desculpas, tentando se justificar. Samuel diz a Saul que declarará o que Deus tinha lhe dito naquela noite. Prosseguiu Samuel: porventura sendo... espera e te declararei, versículo 16. Então disse Samuel: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Mais uma vez, parece que Saul aqui está confiante. É como se ele esperasse de Deus um elogio. Muito bem, meu servo. Você fez melhor do que eu havia pensado. Por que eu não pensei nisso antes? Que boa ideia preservar o rei. Que boa ideia preservar os melhores animais para trazer sacrifícios a mim. Muito bem, Saul. Samuel, porém, lembra a Saul mais uma vez de que ele foi ungido rei sobre Israel, mesmo quando ele considerava-se pequeno. E que Deus havia dado uma ordem clara. E ele desobedeceu. Lançando-se, aí Samuel diz, versículo 19, porque não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Por que fizeste isso? Mais uma vez, Saul tentou negar a declaração de Deus, relatada por Samuel, apresentando mais um ponto de contradição. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Ele, além dos bois que já estavam lá, agora ele apresenta Agag. Eu trouxe Agag aqui, está vendo? Isso é prova de que eu obedeci. Como assim é prova se ele devia estar morto?
Ele não aceitava que havia desobedecido a Deus, ele estava cego espiritualmente. Talvez entendesse que a culpa era do povo, pois ele disse que o povo havia tomado do despojo. Mas era para uma boa intenção, sacrificar ao Senhor em Gilgal. Senhor, eu estou cansado. Eu posso descansar? Eu não vou para a igreja, porque eu estou muito cansado do meu trabalho. Eu lembro de um casal de jovens, numa antiga igreja em que eu era membro, já há muito tempo atrás, eu ainda era solteiro, e todo culto de oração eles estavam lá fiéis ao Senhor. Fiéis, e sempre pedindo por um emprego, por um emprego, por um emprego, por um emprego. Eles conseguiram o emprego, os dois foram professores. E aí começaram a faltar as quartas-feiras. Aí eu lembro que uma vez eu perguntei, eram da minha idade mais ou menos, né? Um pouquinho mais velhos, é claro. E eu perguntei, o que aconteceu? Não estão mais vindo nas quartas-feiras? Não, é porque agora a gente tem muito trabalho, sabe, né? Tem que ficar fazendo diário de aula, tem que corrigir tarefas, provas, e vai ser um mau testemunho, né? Chegar na escola como crente e, eu não consegui terminar as coisas. Eu lembro de um outro que a situação foi mais trágica ainda. Ele também pedia por um carro, por um emprego, conseguiu, se desviou totalmente dos caminhos do Senhor, começou a beber e a sair com pessoas perigosas, e ele foi assassinado e jogado dentro de um poço. As pessoas brincam com Deus. Não conseguem enxergar os problemas. Não conseguem enxergar as contradições. Sim, eu tenho que trabalhar muito, por isso que eu não posso cuidar dos meus filhos como deveria. Mas qual é a sua principal prioridade conforme a palavra de Deus? Sim, mas eu tenho que estudar muito porque eu tenho que passar no concurso e tal, e eu não posso ir para a igreja. Mas qual é a sua principal prioridade diante de Deus? Sim, mas eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo outro e tal e tal. Qual é a ordem de Deus? Mas é para uma coisa boa, pastor. Eu vou sustentar minha família. Eu vou cuidar dos meus filhos. Se eu tiver isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas o que foi que Deus falou exatamente? Tentar subornar a Deus com adoração também é loucura. Será que Saul achava que podia comprar o Senhor com presentes? O problema é que tudo já era de Deus. O que Deus disse? Destrói tudo, porque tudo é consagrado a mim. Só que Saul e o povo disseram, não, vamos pegar parte e dar uma parte para Deus. Mas já era tudo dele. O que Saul e o povo tentaram fazer foi ficar com uma parte e entregar o resto para o Senhor como se não fosse dele antes. Era como se Deus precisasse de troféus, de presentinhos para ficar feliz ou se tornar favorável aos seus presenteadores. Irmãos, quantas vezes não tentamos fazer a mesma coisa? Tudo que temos é de Deus, mas queremos lhe entregar apenas uma parte. E esperamos que Ele nos abençoe por isso. Senhor, eu já venho domingo de manhã para a igreja, uma vez por semana. Tá bom, né? Senhor, quarta-feira é tão difícil. Senhor, eu já tenho a noite. A noite de domingo para mim é tua. E o resto da semana? Senhor, eu tenho só esse tempinho aqui para orar e para ler a Bíblia. Senhor, eu tenho quase nada de tempo aqui para falar da Bíblia para os meus filhos, ou para conversar com a minha esposa. 100% é de Deus, mas a gente ainda quer dar só 10% para Ele. 10% do seu tempo, 10% da sua força, 10% da sua inteligência, 10%. Quando tudo deveria ser entregue a Deus. Sabe que Samuel respondeu a Saul? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Saul tentou agradar a Deus por meio de um ritual de adoração, de sacrifícios, de animais.
Porém, o ritual sem obediência e sem a motivação correta é vazio. Segundo Davi, Deus se agrada mais do cântico de louvores do que de animais para sacrifícios, conforme Salmo 69, 30 e 31. O rei Saul, porém, foi rebelde e obstinado, como diz aqui Samuel, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria e culto de ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Na verdade, Deus não aceita rebeldia travestida de adoração. Na verdade, essa rebeldia e obstinação de Saul já revelava a adoração a seus próprios ídolos do coração, não ao Senhor. Não serviria de nada aqueles animais para Deus. Você já percebeu quantas pessoas pecaram contra Deus justamente na adoração? Caim, Nadab e Abiú, Arão e o povo com aquele bezerro de ouro no deserto, Gideão com aquela estola sacerdotal que depois serviu como idolatria, Ofni e Finéias, filhos de Eli, Davi e Uzá com a arca, que ele levando do jeito errado, o rei Uzias, o povo de Deus nos tempos de Amós, quando Deus disse que estava cansado do estrépito, não aguentava o estrépito dos cânticos, os sacerdotes no tempo de Malaquias, os líderes religiosos do tempo de Jesus, os coríntios na ceia do Senhor e tantas outras partes, em relação aos dons de língua, tudo em relação à adoração. Será que muitos crentes da atualidade não cometem os mesmos pecados e tentam justificar na adoração? Sim, eu peco, mas eu adoro o Senhor. Sim, eu peco, mas eu canto no coral. Sim, eu peco, mas eu toco um instrumento. Sim, eu peco, mas eu dou meu dízimo. Sim, eu peco, mas eu estou indo na igreja. Será que isso não é uma forma de aliviar sua consciência e ao mesmo tempo em que tenta colocar Deus sob controle? Senhor, eu estou dando o dízimo aqui. Senhor, lembra que eu li a Bíblia ontem, tá? Então, dá uma bençãozinha aí, me ajuda. Lembra que eu fui domingo passado, mês passado eu não faltei nenhuma vez. Me ajuda aí. Colocando Deus no controle. Faça isso por mim. Olha que eu estou fazendo isso por ti. O rei do universo. Considere, portanto, seus pensamentos reais e motivações em relação a si mesmo. Será que você não formou um ídolo no seu coração? Em relação a Deus. Se você não tiver numa atitude de submissão, rendição e obediência, não honrará nem adorará a Deus genuinamente. Vamos continuar numa próxima oportunidade, mas vamos refletir. Se obediência não existisse, considerem, e se Jesus não fosse obediente ao Pai? Lembra que diz que ele foi obediente até a morte, de cruz. Considere, e se os discípulos de Jesus não fossem obedientes à grande comissão de Jesus? O evangelho não teria chegado até nós. Se Jesus não fosse obediente ao Pai, estaríamos totalmente perdidos. A obediência, irmãos, é uma bênção. E é a melhor forma de honrar e adorar o nosso Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo também foi obediente, sejamos também nós obedientes ao nosso Senhor. Amém? Senhor, nosso bendito Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses exemplos. Eu sei que exemplos duros e drásticos, mas às vezes precisamos, aliás, parece que sempre precisamos relembrar
essas coisas, porque somos pecadores, muitas vezes indiferentes, muitas vezes acomodados, e nós pedimos perdão por isso. Senhor, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Como disse a música que cantamos antes, mesmo que precisemos padecer, ajuda-nos a sermos fiéis, fazer a Tua palavra nosso estandarte, para glorificar unicamente o Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iremos ouvir agora um pós-lúdio instrumental. Você pode orar silenciosamente e logo após o pós-lúdio estará encerrado nosso tempo de culto ao Senhor neste momento.